E aí, pessoal, mais especulações sobre saídas do Grêmio e também retornos. O que a gente pode falar desses casos? Tem Lucas Silva, tem Fernando Henrique, tem Ricardinho e tem até Tassiano. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Essa é uma época, gente, de muita especulação. A gente todo dia acaba escutando uma série de situações envolvendo jogadores do Grêmio. Faz parte. Algumas são verdade, outras acabam não se confirmando. Ontem eu coloquei para vocês a possibilidade do São Lourenço levar o Churin, que na verdade vai ser complicado porque o Grêmio quer pelo menos que o São Lourenço se obrigue a alguma parte importante do salário, algo que até agora não aconteceu. Com relação a outros negócios, a gente não pode dizer a mesma coisa. E agora eu trago para vocês dois assuntos que tomaram conta do nosso noticiário. O primeiro deles diz respeito a Lucas Silva. Diego Torves, repórter lá de Bagé, trouxe a informação de que o Grêmio recebeu sondagens por Lucas Silva, que o jogador também recebeu de fora do país. Lucas Silva é um dos principais nomes do grupo do Grêmio hoje, um dos poucos que se salvou desse processo, terrível processo do rebaixamento do Grêmio. Mas também é preciso dizer que Lucas Silva é bem remunerado, tem um salário lá na casa dos 400 mil. Nas conversas que eu tive tentando levantar essa informação, eu não consegui confirmar qualquer possibilidade de saída do Lucas Silva. Tá? Eu não tive dentro dos meus acessos, eu não consegui saber. O que eu sei é que é um jogador valorizado, que tem mercado, jogador que passou por grandes clubes na Europa, jogou no Real Madrid, e a gente sabe que isso sempre gera algum tipo de um calor a mais aí nessas negociações. Então, eu não fecho a porta, mas dentro das minhas fontes não consegui levantar isso. Vou ficar lá com o que disse o Diego Torves. Já com relação a Fernando Henrique, a situação é um pouco diferente, tá? O Al Ain realizou de fato uma proposta oficial para contratar Fernando Henrique, o volante jovem que é reserva, que não foi utilizado no ano passado na maioria do tempo, mas que se valorizou na base do Grêmio, se valorizou na transição, chegou com status no time principal e ali não jogou, por uma série de motivos, mas não jogou. Né? A proposta é essa, está na mesa da direção, e aí eu vou continuar aqui em cima da informação para depois dar a minha opinião. É um jogador que tem algum espaço nesse mercado, não é a primeira vez. O Al-Ash também já havia procurado o jogador. O staff do jogador recebe sondagens a todo momento. E agora me parece um pouco diferente. O Fernando Henrique tem contrato com o Grêmio até o final de 24. E a multa é de 40 milhões de euros. Mas o Grêmio tem 60% dos direitos econômicos do Fernando Henrique. Ou seja, o Grêmio só tem 60%. É óbvio que essa oferta não é de 40 milhões de euros. O que se fala internamente é que se o Grêmio receber uma proposta acima de 7 milhões de euros, o Grêmio vende o jogador. Por quê? E aí é um ponto que a gente precisa colocar para depois dar a opinião sobre isso. Dentro das pessoas que eu converso, e não agora, há algum tempo, Fernando Henrique está longe de ser unanimidade. Longe de ser unanimidade. Uns acham um grande jogador, outros acham que não. E tem medo que Fernando Henrique seja também um desses jogadores que vão surfar uma onda que não é deles. Eu, particularmente, sou fã do Fernando Henrique, acho que joga muito, acho que o Grêmio deveria utilizar e gostaria de vê-lo com a camisa do Grêmio. Mas acredito que o Grêmio vai aceitar uma proposta aí na casa de 7, 6, 7 milhões de euros, ficando com 60% do valor. Vamos imaginar que o Grêmio consiga 5 milhões pela sua parte, o que é muito dinheiro. O Grêmio vai aí fazer mais 25 milhões, ou um pouquinho mais, 27, 28, faltando apenas 26 milhões para cumprir a meta. Então me parece que a venda do Fernando Henrique de fato tem grande chance de acontecer. Lembrando, este trabalho encabeçado pelo Wagner Mancini não me parece firme na utilização dos jovens. O próprio Fernando Henrique não jogou com ele. Jogou o Bobson, jogou o Sarará. Fernando Henrique era o outro, o último. Me parece que por aí a gente pode encaminhar e tentar entender
o que pode acontecer. Me parece que Fernando Henrique tem grande chance, se confirmado esse valor de 7, 6 milhões de euros, grande chance de Fernando Henrique deixar o Grêmio sem sequer ter jogado, né? Muitos torcedores sequer o conhecem, mas essa é uma nova realidade, o que a gente está vendo aí dentro do mercado do futebol. Outra informação é que o próprio Fernando Henrique vê com bons olhos isso. Então, quando tu junta duas partes, chega o dinheiro, não me parece que isso vai definir aí algo nesse sentido, vai definir. Outros dois assuntos relacionados a retornos circularam nas redes sociais, tá? O primeiro foi o do Ricardinho. Ricardinho tem um contrato de empréstimo com o Marítimo até junho de 22. O clube português pagou 200 mil euros pelo empréstimo e possui uma opção de compra de 60% por 1,5 milhão de euros. A notícia que vem de fora é de que já se sabe que o Ricardinho não fica lá. E aí ele retornaria para cá para cumprir o contrato dele e está com contrato de empréstimo. O outro é o Tassiano. Tassiano foi jogar no futebol da Turquia até junho de 22 também, né? O clube turco pagou 250 mil euros, muito parecidos os negócios, inclusive, muito parecidos os negócios. E aí esse clube turco já teria informado que não vai exercer o direito de compra, já que tem também uma cláusula para comprar lá no mês de junho de 22. Os dois estariam, em razão disso, retornando para trabalhar aqui. O que eu pude levantar dos dois casos? O Grêmio oficialmente não recebeu nada com relação a Tassiano ou Ricardinho. E a informação que se tem é que, em tese, o Grêmio também não tem interesse em utilizá-los. Ricardinho foi um jogador que pintou, fez um bom campeonato gaúcho, depois perdeu muitos gols e foi embora. E Tassiano é um desses jogadores que o torcedor se incomodou no período, sobretudo do Renato. O Renato botava para jogar de lateral, botava de volante, botava de meia, botava de tudo que era jeito. E isso acabou gerando também com o Tassiano uma figura ruim com o torcedor. E agora poderiam estar voltando. Eu confesso para vocês que acho que dentro da atual realidade, tanto um quanto o outro não são muito piores do que o que a gente está vendo aí. O Ricardinho não é pior que o Churin. E o Grêmio pagou 1,8 milhão para o Churin e está tendo que dar de graça para se livrar do salário. E o Tassiano, que tem 1000 dificuldades táticas, é um jogador peladeiro e tal, é um jogador que está longe de ser pior do que alguns que a gente está vendo aí. Longe de ser pior. A nossa realidade, o nosso parâmetro mudou. Eu não acredito que o Grêmio vá utilizar nenhum dos dois, até por essa razão, por ter liberado os dois. Mas o fato é que esse assunto está na rotina, o Grêmio não recebeu nenhum tipo de situação e pretende discutir isso depois. Em princípio, não vai usar, mesmo que o Grêmio tenha mudado de parâmetro, e a gente sabe como dói isso, e principalmente para os dirigentes que parecem não entender o atual momento do Grêmio, porque acham, pelas manifestações, que está tudo muito bem. Então, acho que a gente vai viver, de alguma forma, esses assuntos, sobretudo Tassiano e Ricardinho, lá perto do mês de junho, quando de fato eles retornarem. E aí o Grêmio vai tentar ou recolocá-los ou utilizá-los. A gente vai ver, só o tempo vai dizer. Neste momento a ideia é não fazer nada disso, pelo contrário, eles que procurem outro caminho, o Grêmio vai naturalmente auxiliar, porque eles têm contrato com o Tricolor. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.